E aí, moçada, nessa videoaula a gente vai discutir um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica, que trata sobre o princípio de funcionamento das chamadas máquinas térmicas. Entende-se por máquinas térmicas como sendo todo aquele tipo de máquina que tem o seu princípio de funcionamento baseado na relação existente entre calor e trabalho. Ou seja, são aquelas máquinas que utilizam o calor para fazer trabalho ou utilizam o trabalho do gás para produzir calor. Dentro desse contexto, nós podemos dividir as máquinas térmicas em duas grandes categorias. A categoria das máquinas térmicas quentes e a categoria das máquinas térmicas frias. Eu costumo dizer que não é uma boa ideia você imaginar que máquina térmica quente é aquela que é quente e máquina térmica fria é aquela que é fria. Na realidade, a definição precisa para a máquina térmica quente é aquela máquina que utiliza o calor proveniente de alguma fonte para se produzir trabalho. Nada melhor do que exemplos para a gente entender melhor o que isso realmente significa. O exemplo mais comum de máquina térmica quente é o motor a combustão. O motor de carro, por exemplo, ele se vale da energia liberada pela detonação da gasolina, se assim for, do combustível de uma forma geral, para se produzir o trabalho, que é o movimento dos pistões, onde no final das contas você vai ter o deslocamento do carro. Então, em poucas palavras, o calor liberado pela queima da gasolina é transformado em deslocamento do carro. Esse trabalho, essa tarefa útil. Já as máquinas térmicas frias têm o seu princípio de funcionamento baseado na relação oposta. As máquinas térmicas frias utilizam o trabalho do gás para se produzir calor. Exemplo de máquina térmica fria: geladeira, freezer, uma câmara frigorífica. Todos estes dispositivos utilizam o calor, o trabalho do gás para se produzir calor. Então as coisas funcionam da seguinte forma: no caso da geladeira, ela utiliza o trabalho realizado sobre o gás para fazer ele circular dentro da geladeira, onde ele tira energia de dentro, joga essa energia para fora, e essa esterilização geralmente é feita através daquelas grades que ficam atrás da geladeira, e aí elas ficam quentinhas depois de um certo tempo, e o povo aqui acha que grade de geladeira varal fica botando roupa para secar atrás da geladeira. Mas enfim, cada um segue suas roupas onde achar melhor. Tendo em vista a distinção entre esses dois tipos de máquinas térmicas, a gente vai continuar falando agora um pouco sobre o trabalho de uma máquina térmica. Em videoaulas anteriores, nós tínhamos visto que o trabalho ele pode ser calculado de duas formas diferentes. Ou você calcula o trabalho através daquela clássica situação onde você tem um gráfico da pressão em função do volume, ou você calcula o trabalho através daquele gráfico da pressão em função do volume. Ou seja, trabalho pode ser calculado por pressão vezes variação de volume, ou se tiver um gráfico da pressão em função do volume, você calcula a área que fica abaixo desse gráfico, né? Pois bem, esse é o procedimento padrão que a gente utiliza para se calcular o trabalho de um gás. Para a máquina térmica é diferente. O trabalho de uma máquina térmica ele pode ser definido como sendo a diferença entre Q1 e Q2. Pois bem, o que significa isso aqui na prática? Q1 representa justamente, deixa eu colocar aqui a parte. Este Q1 representa o calor que é trocado com a fonte quente, ao passo que o Q2 representa o calor que foi trocado com a fonte fria. Bom, o que significa isso na realidade? O que é o calor da fonte quente? O que é o calor da fonte fria?
Veja bem, toda máquina térmica que opera em ciclos, obviamente, ela tem o seu princípio de funcionamento baseado em dois ambientes. Toda máquina opera entre dois ambientes a temperaturas diferentes. A temperatura de maior, o ambiente de maior temperatura representa a fonte quente e o ambiente de menor temperatura a fonte fria, obviamente. No caso do motor de um carro, de motor a combustão, a fonte quente é a parte de dentro do motor e a fonte fria é o ambiente externo. No caso da geladeira, muda. No caso da geladeira, a fonte fria é o ambiente interno e a fonte quente representa o ambiente externo. No caso específico das máquinas térmicas quentes, que constitui a maioria dos casos de máquinas térmicas, o calor trocado com a fonte quente, Q1, e o calor da fonte fria, Q2, podem ser entendidos de uma forma diferente. Este Q1, para a máquina térmica quente, pode ser entendido como sendo a energia total, ou seja, a energia que foi disponibilizada para o funcionamento dessa máquina térmica. Q2 representa a energia que esta máquina térmica não consegue aproveitar, a energia que é dissipada, a energia que é desperdiçada por parte desta máquina térmica, por parte dessa fonte fria. Toda máquina térmica, conforme a gente vai discutir no quadro a seguir, consegue aproveitar um pouco e obrigatoriamente, digamos assim, inevitavelmente, ela desperdiça um pouco dessa energia que foi liberada no caso do motor de carro, pela detonação da gasolina. Em poucas palavras, quando a gasolina é detonada, ela libera uma certa quantidade de calor. A quantidade de calor que o carro usa para se deslocar é chamado de calor da fonte quente. E o calor que se perde para o ambiente externo é chamado de calor da fonte fria. Enquanto que este W, que aqui aparece, o trabalho desta máquina térmica, ele pode ser entendido como sendo a energia útil, a energia que foi aproveitada por parte desta máquina térmica. Desta forma, o trabalho, por ser uma grandeza física, inclusive tem dimensão de energia, a unidade, ou para ser mais preciso, as unidades que podem ser utilizadas para se expressar esse trabalho de máquina térmica são o joule, que nós representamos comumente pela letra J, e a caloria, que a gente eventualmente pode utilizar para se expressar o trabalho de máquina térmica. Joule é a unidade oficial, naturalmente. Como eu disse antes, toda máquina térmica aproveita um pouco e desperdiça inevitavelmente um pouco de energia. A gente vai discutir no quadro a seguir como que essa eficiência no aproveitamento de energia pode ser expressa por parte de uma máquina térmica quente. Então, vamos conferir no quadro a seguir. Como eu tinha colocado, agora a gente vai discutir um pouco sobre o sistema de aproveitamento de energia por parte dessas máquinas térmicas quentes. Então, as coisas funcionam da seguinte forma. O rendimento é um parâmetro que é utilizado para se expressar essa eficiência de aproveitamento de energia em qualquer processo. De uma forma geral, o rendimento ele pode ser escrito como sendo a energia aproveitada nesse processo, a energia útil, dividido pela energia total. Trazendo essa definição mais abrangente, geral, de rendimento, para o caso das máquinas térmicas, a energia útil, nós tínhamos visto que pode ser entendida como sendo o trabalho. E a energia total, nós tínhamos definido como sendo o calor da fonte quente, aqui representado pelo Q1. Esta é a primeira equação que pode ser utilizada para se expressar o rendimento de máquinas térmicas quentes. Agora, essa equação, combinada com esta aqui, trabalho igual a Q1 menos Q2, que nós tínhamos visto no quadro anterior, resulta nessa última expressão que também pode ser utilizada para se determinar o rendimento. 1 menos Q2
Tudo isso dividido por quilo. Como vocês podem perceber, estas quantidades de calor estão ali representadas em módulo. Desta forma, estas são as duas principais equações utilizadas para se expressar o rendimento. Eu preciso discutir com vocês algumas coisas, algumas propriedades importantes em relação a esse parâmetro. Para início de conversa, o rendimento é algo adimensional. Lembrando que ser adimensional significa que ele, o rendimento, não tem unidade. Ele não é uma grandeza física, é um número sem unidade de grandeza, sem unidade de medida, não sendo, como eu disse, uma grandeza física. Esse rendimento, ele também pode ser expresso em termos percentuais. O que significa isso na prática? Poder ser expresso em termos percentuais. Significa que eu posso associar um percentual de aproveitamento de energia a essa máquina térmica. Por exemplo, os motores de carro, alguns deles têm um rendimento de aproximadamente 0,4. Ou seja, de toda a energia consumida pelo carro, 40% é aproveitada e o restante é desperdiçado por parte desse carro. Se o rendimento de uma máquina térmica é de 0,12, isso significa que de toda a energia consumida, 12% é aproveitada por parte dessa máquina térmica. E a terceira, última e a mais importante dessas características, que é o fato do rendimento ter que ser um número exatamente entre 0 e 1. Não podendo ser igual a 0, o rendimento não pode ser igual a 1. Por que motivo? O rendimento ser igual a 0 entra em conflito com a própria definição de máquina térmica, que é aquela máquina que utiliza, por exemplo, o calor para se transformar em trabalho útil. Se o rendimento é igual a 0, não há trabalho útil. A máquina térmica não aproveita absolutamente nada da energia que consome, entra em contradição com a própria definição. E o rendimento não pode ser igual a 1, pois isso estaria violando o princípio da lei da física que intitula essa videoaula a segunda lei da termodinâmica, que em poucas palavras pode ser colocada que não existe, não há máquina térmica que consiga aproveitar toda a energia que consome. De uma forma um pouco mais formalizada, eu posso colocar aqui que não há máquina térmica que, operando em ciclos, consiga converter integralmente calor em trabalho. Não conseguir converter integralmente calor em trabalho significa aquilo que eu tinha colocado antes, não conseguir aproveitar toda a energia que consome. A segunda lei da termodinâmica, sendo violada, implicaria em uma máquina que supostamente conseguiria aproveitar toda a energia que consome. Disse que uma máquina térmica viola a segunda lei da termodinâmica quando ela consegue aproveitar toda a energia que consome. O que eu já mencionei é absolutamente impossível, não existe tal máquina. Existe também uma forma alternativa de se enunciar a segunda lei da termodinâmica, que é falar o seguinte, que não existe máquina térmica que, operando em ciclos, consiga enviar de maneira espontânea, consiga enviar espontaneamente calor da fonte fria
para a fonte quente. Na realidade, não de maneira espontânea, tá? Mas a máquina frigorífica, a geladeira, faz isso. Ela retira energia de dentro, onde é fria, e joga essa energia para fora, onde é mais quente, mas não de forma espontânea, e sim através de um processo forçado realizado pelo próprio compressor motor da geladeira. Essas duas nuvenzinhas coloridas que ali aparecem dizem respeito a justamente os possíveis enunciados da segunda lei da termodinâmica, embora a primeira seja a forma mais clássica de se enunciar. Portanto, fiquem atentos quanto à definição de máquina térmica, os dois tipos de máquina térmica, como se calcula trabalho de máquina térmica, o que é rendimento e suas propriedades, bem como um possível enunciado da segunda lei. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês em relação a essa segunda lei da termodinâmica. Espero que tenha sido útil. Dá um joinha se você acha necessário, se você acha merecedor. E mais uma vez, obrigado pela atenção e até as próximas videoaulas.